Vamos falar também sobre as tentativas do Lula de formar pontes com o Centrão. Vamos ver. O morde e assopra de Lula com o Centrão. Ele tem procurado parlamentares como Aguinaldo Ribeiro, Marcelo Ramos, Isnaldo Bulhões e Silvio Costa Filho. Por que esses? Vamos ver a resposta? Pouco beneficiados pelo orçamento secreto, estes nomes têm apresentado menos resistência a Lula, que já abre espaço para conversas, inclusive sobre ministérios. Ou seja, Lula está operando. Essa é a grande questão sobre um possível terceiro mandato do Lula. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui. Será que o PT aprendeu de fato a não fazer loteamento de cargos como um meio, ou melhor, abrindo as portas dessa forma para a corrupção mais descarada? O Lula está dando sinais de que, para fazer a tal frente ampla dele, ele vai ter muitas dívidas para pagar depois da eleição. Vai ter que entregar autarquias, ministérios, estatais, e não só os cargos do topo. Vai precisar permitir que os cargos mais baixos sejam preenchidos também por essa gente, pelos seus aliados. A gente sabe no que deu isso, certo? Deu em Mensalão e deu em Petrolão. Por que desta vez vai ser diferente? Não tem explicação nenhuma até agora. Uma vez eu escrevi que, na verdade, a única carta aos brasileiros que o Lula precisava escrever nesta eleição era uma carta mostrando como ele vai governar sem cair nas mesmas armadilhas de corrupção, não é cair nas armadilhas, né? Sem deitar e rolar na corrupção, como aconteceu nos seus mandatos anteriores e no mandato da Dilma. Essa seria a carta aos brasileiros deste 2022. Assim como a carta aos brasileiros de 2002, lá nas eleições em que ele ganhou pela primeira vez, dizia respeito à estabilidade econômica, né? Mas agora a dúvida das pessoas sobre o Lula não é nem tanto a sua capacidade para trabalhar a economia e tudo mais, é a sua capacidade de realmente deixar para trás aquilo que foi o modus operandi do PT em todos os anos em que ele esteve no governo, né? Vamos ver a opinião do Cláudio? Lula enganou o Centrão? Desde a pré-campanha, Lula trabalhou para atrair seus ex-aliados do Centrão, tanto os que estão na base do governo Jair Bolsonaro como os isentões. Pode-se dizer que teve sucesso considerável na empreitada, rachando palanques estaduais do presidente e limitando o poder da máquina federal. A consolidação da liderança nas pesquisas de opinião contribui, de voto, né, contribui para esse movimento, uma vez que a política é movida pela expectativa de poder. Ninguém quer ficar de fora. O problema para esses possíveis aliados é que o ex-presidente agora está convicto da sua vitória no segundo turno, e até aposta que ela possa ocorrer no primeiro, como é fato. Nessa reta final, ele passou a prescindir dos novos aliados e, nos bastidores, montou uma estratégia de guerra para, caso eleito, acabar com o orçamento secreto. Esse também é o ponto-chave dessa história toda. A grande guerra do PT com o Centrão, no começo do governo, vai se dar em torno do orçamento secreto. Não é porque o PT ache imoral receber verbas do orçamento secreto. É porque o PT sabe que o orçamento secreto transferiu o poder de formar maiorias para votar projetos importantes das mãos do executivo para as mãos do presidente, especialmente o presidente da Câmara, também o presidente do Senado. São eles que podem distribuir esse dinheiro e
regimentar ali os políticos de acordo com os projetos que interessam a eles aprovar ou não. Às vezes eles jogam em parceria com o governo, com o executivo, às vezes não. Então, o Lula sabe que para fazer um governo como ele quer, ele vai precisar destruir o orçamento secreto. Também a gente tem mostrado que o PT, inclusive, já vem procurando a ministra Rosa Weber, a nova presidente do STF, para que ela ponha o tema do orçamento secreto em votação logo depois das eleições. Porque se o Supremo decidir que é inconstitucional o orçamento secreto, a guerra nem acontece, né? O Lula chega ao governo com um Congresso que já não vai mais ter essa arma incrível do orçamento secreto para se contrapor ao Executivo. E daí tudo volta a acontecer como sempre aconteceu. Na hora que precisa aprovar um projeto, o governo vai lá e solta dinheiro de emendas, mas é o governo, não é o Arthur Lira, né? Então essa é a grande batalha, e todas essas conversas de bastidor que o Lula vem fazendo tem muito esse objetivo na mira, né? Permitir o desmonte, né, a eliminação do orçamento secreto. Vamos ver o que vai dar. É, sem dúvida, a batalha política mais importante dos próximos meses, porque ela que vai definir, como diz o Cláudio, onde é que está a expectativa de poder, né? Está dividida entre executivo e legislativo, está mais na mão do executivo, como é que as coisas se equilibram.